é maravilhoso saber que esta promessa se cumpriu e nós temos a oportunidade de vivê-la nos dias de hoje. Quando a gente se aprofunda no conhecer da história de Cristo, a nossa história em Deus começa a ser revelada também. Com todo o meu coração eu declarei: eu quero estar neste lugar e eu quero ser como essas pessoas. Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um Conte Sua História. Esse é o canal onde você vai saber que Deus está se comunicando com você, Ele escreveu uma trajetória para a sua vida e o que você vai fazer? Honrar o tempo que o Senhor te entregou. É por isso que cada dia da semana, uma vez por semana, nós estamos trazendo aqui história de pessoas que vão nos mostrar como o nosso Pai está perto. Não é simplesmente um Deus de longe, mas é um Pai que está se relacionando com você. Como Ele disse, antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia. E glória a Deus, porque nós temos essa disposição e essa é a marca da nossa voz, dizer às pessoas o que o Senhor está fazendo. Então vem com a gente no Conte Sua História. Eu quero que você compartilhe esse canal, deixe o seu like aí e que você possa fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, porque eu tenho certeza que nesse dia você será impactado por aquilo que você vai ouvir, edificando a sua vida e fazendo você crescer cada vez mais. E glória a Deus, porque, como já foi falado aqui por ela disse que o Senhor gosta de apresentar os amigos dele. E quando o Senhor nos apresenta o amigo, é porque ele está buscando o estabelecimento de um propósito. E aqui na mesa, então, eu já vou anunciar a Gisele Fleury, brasileira, pastora, escritora, formada em RH, cursou teologia, nasceu em 1982, ela já não tem nada com a idade, então você já fica ligeira aí, ó. E foi criada na Grande São Paulo, onde Jesus confirmou a sua vocação para o pastoreio. O pastor e o líder espiritual da comunidade. É pastor e líder espiritual da comunidade, responsável por guiar membros em sua fé e promover o crescimento espiritual. Glória a Deus, Gisele. Seja muito bem-vinda a essa mesa e, claro, vamos lá, conte sua história. Bom, eu estou bem feliz de estar aqui, né? Amém. Eu creio que vai ser um tempo muito agradável, um tempo de comunhão, de compartilhar. E é o que eu acredito mesmo, sabe, Leandro? Que Deus nos apresenta os amigos. Amém. E eu faz pouco tempo que nos conhecemos, mas Sim. eu sinto que há uma conexão e um testificar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, é isso aí. O Senhor ele vai testificando, né? Porque ele quer um propósito, quer extrair, né, de cada um de nós essas conexões para estabelecer um caminho que ele mesmo já designou, né? E aí a nossa história, nunca é uma história isolada das demais que estão acontecendo, né? E a gente estava nos bastidores ali conversando sobre Davi e Jonatas, como que Deus vai trazendo essas conexões para que o propósito dele seja estabelecido, né? E glória a Deus pela sua vida, pela sua disposição, né? Eu também estou feliz por isso e entender que essa comunhão, né? O Cristo que há no outro vai podendo nos fazer conhecer. E como eu tinha dito, né? Tem dois pontos muito importantes desse programa, que é o Conto Sua História, nessa conexão, que é uma questão do registro, né? Então nós estamos aqui registrando uma história e nós já estamos fazendo essa história, nós estamos participando, né? Quando você acha que algo acabou, não, é só estar continuando novamente em uma outra situação, né? De um novo formato. E aí você trouxe aí 2 livrinhos, né? Só que antes de você entregar esse livro, eu quero que você deixasse o porquê, né? Como que esse livro marcou a sua vida, marcou a sua história, porque você o escolheu para estar presenteando aqui, deixando nessa mesa no dia de hoje. Eu trouxe para você o livro chamado A Lei da Lepra. E é um livro que me toca muito quando eu leio, eu já li algumas vezes e sempre volto a ler esse livro porque ele fala da lepra como no sentido do pecado, né? O quanto Uhum. nós às vezes estamos adoecidos, o quanto o pecado nos afasta das pessoas, nos afasta do propósito de Deus, nos adoece e nos desconfigura, assim, traz uma desconfiguração. Hoje não, né? Mas naquela época a lepra era uma doença mortal e o pecado traz essa morte espiritual. E aí o livro também fala sobre essa restauração, que só por meio de Jesus ela é possível. O quanto alguém que estava adoecido, desconfigurado e às vezes até quase morto,
mas quando encontra Jesus, ele pode ser limpo, pode ser restaurado e curado. Então é um livro muito simples, mas que ele traz essa profundidade de quanto nós estávamos afastados do Senhor e a iniciativa de Deus de nos purificar, né? A iniciativa Amém. de Deus de nos curar, a iniciativa de Deus de nos restaurar e nos trazer para perto dele. Então, é um livro que eu Amém. gosto muito de ler e sempre que posso, volto a ler novamente e me faz lembrar que sem a presença do nosso Deus, nós vamos correr esse risco de ficar adoecidos, desconfigurados e quase morrer ou morrer sem a presença dele. Foge, foge. E como foi então, como que o Senhor te atraiu para esse lugar? Como o Senhor te chamou? Como foi esse teu envolvimento? Como que Deus trouxe essa luz? É, eu, você falou sobre as nossas histórias e eu acredito muito que as nossas histórias, elas não são nossas, elas são do próprio Deus. Né? As nossas histórias, elas contam sobre quem é o nosso Deus, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia. E eu fui chamada muito nova, acho que sem entender que estava sendo chamada. Eu entrei na igreja pela primeira vez, eu tinha 9 anos e eu entrei sozinha, sem a companhia dos meus pais, mas sem entender muito o que estava acontecendo, né, naquela liturgia de culto. Eu entrei naquele lugar. Sabe quando uma criança entra num parquinho, entra Uhum. num lugar que os seus olhos são atraídos? E eu entrei pela primeira vez na igreja e falei assim: eu quero ser como essas pessoas, eu quero viver o que essas pessoas vivem, eu quero estar neste lugar. Isso foi na primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja, era um domingo, e desde então, sabe, eu comecei a participar, a frequentar, a me envolver e louvo, sabe, assim, a Deus por todas as coisas que Ele tem construído na minha vida nessa trajetória. Mas acho que a minha chamada foi neste dia, sabe, quando sem entender eu quis estar ali naquele lugar e com todo o meu coração eu declarei: eu quero estar neste lugar e eu quero ser como essas pessoas. E aí depois você vai aprendendo sobre o reino, né? Mas houve essa convicção desde o primeiro dia que eu entrei dentro da igreja. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor, ele sabe nos atrair, né? Ele sabe nos chamar para esse lugar e ele sabe muito bem, tipo, o tempo exato, né? Se a história está escrita, então, como Jó declara, né? Ele sabe os dias e os meses, né? Jó 14 vai estar declarando essa palavra e o nosso Pai é um Pai de exatidão, né? Então, todo tempo e os eventos estão ali contados por Ele, né? E eles nos, como você falou, né? A questão da lepra, da cura, tipo, quando nós não temos o Senhor, nós somos chamados para esse lugar para ser curado, né? Sim. E a gente vai se submetendo a esse processo, né? De que o Senhor vai fazendo, de que o Senhor vai eh, mudando, trazendo de fato quem nós somos nessa história, né? E como você tem visto isso? Eu, eu penso muito, Leandro, que nos dias de hoje o Senhor deseja manifestar a glória dele, a misericórdia dele, a presença dele através de nós e de quem nós somos em Cristo Jesus. Esse livro ele fala sobre esse processo, né, de alguém que está enfermo e passa pelo processo de purificação. E eu tenho aprendido a conhecer este Deus, a conhecer a Cristo neste processo de caminhada onde a gente é aperfeiçoado todos os dias, né? Onde a palavra dele vai nos aperfeiçoando, mostrando as nossas fraquezas, mostrando as nossas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo que ele mostra a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, ele também vai mostrando que ele é o caminho, ele é a resposta, ele é a saída, ele é o lugar de refúgio. Uhum. E, e eu vejo muito o Senhor falando por meio das nossas vidas, né? A gente, às vezes, tem um conceito equivocado de que Deus fala apenas de um lugar ou usa apenas uma pessoa, mas Deus está falando o tempo todo, usando Amém. todos os recursos e tudo aquilo que nós temos ao nosso redor a todo tempo para trazer uma mensagem aos nossos corações e levar a mensagem
né, de salvação, de cura e restauração às outras pessoas. Então, eu vejo como Deus usando a cada um dos seus para revelar Ele, para revelar o propósito que Ele tem nas nossas vidas e revelar a história que Ele já escreveu para nós antes da eternidade, né? Amém, amém. Cristo é a revelação dessa história, né? Sim, Cristo é a revelação dessa história. E aí, quando a gente vai conhecendo Ele, nós vamos enxergando quem de fato nós somos e qual é o nosso papel nessa história, né? E mediante isso, até mesmo que você falou, como que você tem vivido isso, né? Compartilhe um pouco com o pessoal, como que isso tem produzido. Tipo, eu estou entendendo como que minha história está contribuindo nesse plano de Deus. quando você fala que Cristo, né, é a revelação dessa história, e é interessante que quando a gente se aprofunda no conhecer da história de Cristo, a nossa história em Deus começa a ser revelada também, né? Porque até conhecermos a Cristo, antes de conhecermos a Cristo, a história que é contada para nós, às vezes, ela não é verdadeira ou ela é distorcida. E aí, é, quando você entende o chamado, quando você entende o propósito, quando você conhece a Cristo, você também vai conhecendo uma nova história que o mundo não te apresentou, mas que o próprio Deus já havia escrito. E eu fico muito feliz e acho que é privilégio nos dias de hoje a gente ser servo, né? Eu sou pastora titular de uma igreja, uma comunidade ainda pequena, mas eu gosto de me sentir serva. Serva dos meus irmãos, serva dos meus amigos, serva da minha família, serva dos meus colegas de trabalho. É a posição que eu gosto de ocupar. Né? É me sentir útil para o reino, é me sentir sabendo que a minha vida ela é algo que está a serviço dos outros. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, isso traz satisfação, sabe, pessoal? No sentido de que estou servindo num reino e esse reino ele é um reino que não pode ser dimensionado, não pode ser medido segundo aquilo que nós temos de conhecimento, aquilo que nós temos de habilidade, de conhecimento, de talento, é muito maior do que a gente. E você está inserido nesse plano perfeito, que é o plano de Deus para a humanidade, é maravilhoso, é privilégio. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse serviço, né? Porque quando o Senhor vem, ele conhece sua história, sua trajetória, né? Já bem definido. Então imagina, tipo, Deus amou o mundo. Nós gostamos de falar, né? Esse versículo, João 3,16. Mas Deus tomou uma atitude, né? Ele envia o seu filho, ele tem um início na terra, ele tem um tempo definido de quando ele inicia o seu ministério, ou seja, de quando ele começa a servir, né? De forma pelo menos mais, digamos assim, onde o evangelho está revelando de fato o que ele fez, Sim. né? Eu acredito que uma conjectura assim é de que Cristo, ele já servia, né? A palavra dele é que ele era carpinteiro. Então, algumas das vezes a gente quer limitar o nosso servir, né? Ah, não, se eu estiver em tal lugar, eu estou servindo, né? Se eu estiver em tal condição, eu estou servindo. Mas a partir do momento que Cristo, como você falou, né? Eu estou acessando o Senhor e a partir desse acesso, eu estou conhecendo quem eu sou, o que o Senhor me entregou. E dentro dessa questão do servir, né? Como que você consegue enxergar, isso está atrelado à minha identidade, e aí eu estou conhecendo quem eu sou? O que que você poderia nos trazer nesse sentido? Tipo, eu quero servir, sabe? Eu estou entendendo a importância desse servir, desse chamado, a partir de quem eu sou. Eu acho que a gente tem uma distorção que a alegria ela vem de você ser servido, né? As pessoas buscam reconhecimento, as pessoas buscam status, as pessoas buscam posição, e as pessoas se alegram. Só que é uma alegria passageira, porque você precisa de mais status, você precisa de mais posições, você precisa de mais reconhecimento. E quando isso não acontece, a gente se frustra. Isso em qualquer área da nossa vida. Seja no ministério, seja na área profissional, seja no relacionamento.
Se você tem o entendimento que ser servido traz felicidade, traz contentamento, você vai se frustrar, você constantemente vai se frustrar, porque essa medida de ser servido, ela vai aumentando. Mas quando a gente tem o entendimento que a alegria verdadeira, né, ela vem quando você se coloca à disposição para servir, e servir sem esperar nada em troca, é um contentamento e uma alegria que não vem pelos resultados. Amém. Ela não vem pelos reconhecimentos. Amém. É uma alegria que vem pelo fato de você saber que, de alguma forma, você está gerando algo bom na vida de outra pessoa, num ambiente, num lugar. Servir é algo que muda a nossa identidade, que afirma a nossa identidade em Deus. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vê alguém totalmente entregue e servindo, sem esperar nada em troca. E quando você começa a viver o que Jesus viveu, você começa a perceber o porquê que ele persistia nas pessoas. Amém. O porquê que ele abraçava as pessoas, porquê que ele acolhia as pessoas. Existe um retorno que não está nas pessoas, mas eu acho que esse retorno ele vem do próprio céu, sabe? Vem do próprio coração de Deus, essa alegria derramada no nosso coração quando a gente serve, não esperando algo em troca, mas a gente serve porque a gente entende que a gente foi servido primeiro lá na cruz. Amém, né? Então, na nossa vida, a gente vai vendo que esse servir é sempre desafiador, né? Buscar servir ao outro, servir sem ser visto, né? Sim. Geralmente a gente quer servir para ser visto ou ser reconhecido, né? Isso é realmente um desafio de se esvaziar, né? Um desafio de buscar servir sem esperar que o outro venha nos reconhecer, porque como a palavra declara, né? A nossa recompensa está no Senhor, né? Fazer como para o Senhor e não como para os homens. Apesar de que existe um relacionamento entre os homens, né? E como que você tem enxergado nessa perspectiva do corpo de Cristo, já que nós estamos servindo em nome de alguém, mas nós estamos servindo também para alguém, né? Nós servimos ao irmão, nós servimos Cristo ao irmão. E como tem sido tua perspectiva sobre o corpo de Cristo? Como você tem enxergado essa unidade? Eu acho que a gente tem muitos desafios quando a gente fala do corpo de Cristo. A gente vive um momento onde a gente tem se perdido no conceito do que é reino, a gente tem se perdido no que de fato é comunhão, do que é unidade. A gente tem colocado, né, rotulado e vivido, às vezes, situações que não são de fato comunhão, não são de fato unidade, nem serviço. Isso é um engano para os nossos corações e por isso nos afasta, às vezes, daquilo que é o evangelho verdadeiro, né? Eu acredito que o evangelho verdadeiro, ele sempre vai trazer Cristo como centro de todas as coisas. O verdadeiro serviço sempre vai trazer Cristo para o centro da conversa, para o centro da mesa, para o centro do propósito. E a gente vive um momento onde as pessoas estão cheias de si, as pessoas estão cheias, né, de orgulho, de ego, e aí a gente passa a servir o outro para ser visto, a gente passa a servir o outro para receber algo em troca. Então, eu acho que o grande desafio, Leandro, é a gente entender que se Cristo não for o centro de todas as coisas, a motivação está errada. Isso. E não vai gerar frutos para a eternidade. Não vai gerar frutos que sejam, que vão permanecer. Eu acredito muito que aquilo que a gente gera no Senhor e aquilo que o Senhor gera em nós não morre, permanece. Dura para sempre. Dura para sempre. Porque tudo que o Senhor faz dura eternamente. Vamos pensar em Eliseu. Um homem como eu e você, falível, mas assim, aquilo que foi gerado em Eliseu
permaneceu nos seus ossos, ao ponto de Eliseu já não ter mais o fôlego da vida, mas aquilo que estava nele e que não era dele. Quando alguém que estava morto é jogado na mesma sepultura de Eliseu, aquilo que estava em Eliseu traz vida. E é isso que eu acredito, sabe? Que a igreja precisa ser despertada para entender o que nós temos não é nosso, vem de Deus. E o que vem de Deus permanece. O que vem de Deus vai gerar frutos que talvez a gente não colha neste tempo, mas talvez os nossos filhos colham. Talvez a próxima geração colha. E por isso a gente não pode parar no meio do caminho, por isso a gente não pode olhar para trás, por isso a gente não pode olhar apenas para as falhas, né? Para aquilo que não dá certo, aquilo que não está de acordo com a nossa expectativa. A gente tem que olhar sempre para o reino, e a expectativa do reino é muito maior. A expectativa do reino não fala de algo temporário ou passageiro. A expectativa do reino é que a gente gere frutos que permaneçam. E permaneçam para a glória de quem? Para a glória de Cristo. Acho que o grande desafio da igreja hoje é a gente se colocar nesta posição onde a gente deseja pegar uma bacia, uma toalha, lavar os pés dos nossos irmãos, lavar os pés daqueles que necessitam, não é porque a gente quer ser visto, mas porque a gente entende que aquele que foi salvo, aquele que foi purificado, aquele que foi liberto, aquele que foi restaurado, ele é devedor da graça. E por isso eu sirvo a outro. Porque eu entendo que o outro também pode ser sarado, curado, perdoado, justificado, transformado. Aquilo que eu recebi de forma gratuita, eu também quero compartilhar de forma gratuita com o outro. A gente precisa viver mais o está consumado de Jesus. Ele fez tudo. Então, nada do que nós fazemos se compara àquilo que já foi feito. A gente só continua o que ele nos ensinou a fazer por meio da sua própria vida. Ele se doou por completo. Por meio desse modelo. Então a nossa medida não pode ser diferente. O modelo não pode ser diferente. O modelo não pode ser menor. A gente tem um modelo perfeito. E o modelo perfeito diz sobre uma entrega completa. Muito bom isso que você está falando. Fala sobre Eliseu, não é isso? Achei interessante, né? Porque você falou ali o que foi jogado, o que vinha sobre os ossos dele, né? E me veio a reflexão de que Cristo na cruz, os ossos deles não é quebrado, né? E esse osso fala sobre nossas juntas, né? Fala sobre realmente essa igreja, né? Que ganha essa expressão por meio do corpo. Então, a unidade de Cristo não vai ser quebrada. Jamais. Né? Porque a unidade existe porque existe um Deus que, mesmo sendo três, é um, e eles são unidos, né? É uma família, né? Uma família, exatamente. E aí, quando você falou sobre Eliseu, me veio muito isso, né? Pô, a marca dos ossos é realmente porque esses ossos, ele tem vida, né? Então, a carne de Cristo, né? O corpo de Cristo ali é justamente essa materialização que nós precisamos entender, que nós, como filhos e filhas do Senhor, nós precisamos entender que nós vamos ser essa voz. Nós estamos olhando para o modelo e agora o modelo ele pode encontrar um lugar para se tornar algo em mim, né? Só que vocês estão pontos muito importantes assim sobre o que é o desafio da nossa caminhada cristã, né? Que é negar a si mesmo, negar o ego, negar, renunciar a essas situações, né? E renunciar, às vezes, coisas que são simples, mas que podem ser pedras de tropeço e podem nos fazer cair. Essas renúncias que a gente, às vezes, insiste, né? Em não abrir mão, porque a gente ainda pensa a gente pensa ainda nos nossos interesses, naquilo que é bom para mim, e não de forma coletiva. Cristo nos convida para pensar não no eu. Cristo nos convida para pensar no nós.
Então, eu sirvo para que nós sejamos edificados, Amém. né? Eu me entrego, eu me esvazio para que nós venhamos a conhecer mais de Cristo. E isso é maravilhoso no Evangelho. Não existe o eu, existe o Amém. nós. O tempo todo nós vemos Jesus falando, né, sobre esse reino que é coletivo, onde ele é o rei, ele domina, ele governa, mas ele partilha. E ele partilha do seu governo, ele partilha do que ele é, sendo filho de Deus, agora nós somos cordeiros com ele. Ele partilha de tudo aquilo que é possível, é compartilhado com a gente. E aí a gente só consegue responder servindo. Não tem outra resposta. A resposta é servir. Porque a gente foi servido primeiro lá na cruz do Calvário. E isso é fantástico no Evangelho, né? Quando você começa a abrir os seus olhos para esta forma coletiva, a gente começa a ficar mais apaixonado por Cristo. Porque a gente entende que só Ele é capaz de nos transformar de dentro para fora, e essa transformação, quando ela atinge, né, o lado externo, ela começa a alcançar o outro. E o outro vai ser alcançado, vai ser transformado internamente, e quando isso alcançar o externo, o outro também. E isso não acaba. Isso não termina. Porque a obra dele continua viva nas nossas vidas. E isso é algo que só o Evangelho nos permite viver. Essa transformação contínua, essa transformação coletiva e esse privilégio de ser transformado, e a minha transformação em Cristo Jesus me fazer ser um agente de transformação, né? Aonde quer que eu esteja, eu posso ser alguém que traz a luz que elimina as trevas, que tira as Sim. pessoas das trevas. E como que você vê essa levar, né, já que nós temos alguns momentos, oportunidades, né, de sermos encarregados de levar essa transformação, como que você vê a importância da palavra e do relacionamento do cristão enquanto é isso? Eu acredito que o relacionamento, ele é a chave para a gente transmitir a palavra. Você precisa se relacionar com as pessoas precisam ouvir a palavra, mas antes de ouvir a palavra, elas precisam ver a palavra em você. E os relacionamentos, as conexões, elas são esse elo entre nós e a palavra, entre as pessoas e a palavra. Ninguém Sim, se relaciona com a Bíblia, sim, né? Mas as pessoas se relacionam com a Bíblia que você lê. As pessoas se relacionam com a Bíblia que você pratica. As pessoas podem não conhecer um versículo, um trecho da Bíblia, mas as pessoas podem conhecer o Deus da Bíblia à medida que você se relaciona com elas e mostra esse Deus nas suas atitudes, no seu cotidiano, na sua rotina. Eu acredito que hoje, muito mais do que citar, né, a palavra, o grande desafio é a gente viver a palavra. sim, É as pessoas enxergarem o verbo encarnado em nós. Assim como o verbo encarnou, esta palavra precisa ser encarnada no nosso cotidiano, no nosso viver, no né? nosso viver. É. Muito bom. Muito bom, muito bom. E isso é uma realidade, né? A palavra quer se encarnar em cada um de nós. E, tipo, o verbo, né? A palavra. E aí, muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia e dizemos, tá, mas tipo, ah, não, foi lá em Moisés, foi lá em Abraão, foi lá em Paulo, né? Foi em João. Então, tipo assim, não vai. Às vezes torna-se um pouco difícil nessa visualização e essa mescla do Espírito que está se revelando a nós, dizendo, poxa, como é que essa palavra agora ela também está ganhando vida em mim, né? E isso é muito interessante porque isso traz uma outra perspectiva sobre a palavra de Deus.
Não simplesmente olhar para ela como letra e conhecimento, mas olhar para ela como espírito de vida mesmo. Porque Jesus disse, né, eu sou espírito de vida, né? Espírito da verdade, espírito da realidade, né? Então, quando eu tenho essa perspectiva mesmo de olhar que essa palavra ela quer ganhar força em mim, ela quer ganhar vida, quer ser notória. E a palavra é o próprio Cristo, né? Então eu olho para a palavra de Deus para que eu possa enxergar Cristo. E aí eu tô Ele é a olhando, palavra, né? ele é a palavra, ele é o Logos, mas o Espírito traz o rema. E como que você vê assim, tá, tipo, de repente, talvez no Brasil nós temos um índice bem interessante, né, de pelo menos declarados cristãos, né? Mas, tá, tipo, onde está essa expressão, né, desses cristãos e tudo, mediante essa... Uma coisa é nós declararmos, né? A gente tem realmente um índice muito grande de pessoas que se declaram cristãs. Mas ao mesmo tempo que a gente vê essas pessoas se declarando cristãs, a gente também vê essas pessoas distante do Cristo, né? Porque como cristã eu deveria ser seguidor de Cristo, eu deveria ser discípulo de Cristo. E a gente vê pessoas que se dizem cristãs, mas não seguem o Cristo, não ouvem o Cristo, não conhecem o Cristo. E aí eu costumo dizer, né, que a gente tem um movimento daquele que é cristão, mas que não é praticante. Uhum. Então, você não pode se dizer cristão. A gente vê um verbo, como você mesmo falou, que foi encarnado, e o verbo, ele é ação. Sim. A expressão está nas nossas ações. A expressão está naquilo que eu faço diariamente, no meu cotidiano. Eu acredito muito que Cristo ele se manifesta o tempo todo através das nossas vidas. Deseja se manifestar. E aí a gente começa a, a ser instrumento do Senhor em qualquer lugar, em qualquer instante, na fila, no transporte, em qualquer situação, a gente pode e deve, né, buscar a oportunidade de falar desse Jesus. Não por meio das palavras apenas, mas por meio de uma gentileza, por meio de uma conversa, por meio de estar disponível para ouvir. A gente vive num tempo onde as pessoas estão conectadas o tempo todo, mas estão É, distantes. estão Existe um distantes. distanciamento. As pessoas se isolam dentro das conexões. E Cristo, na verdade, nos chama para esse ajuntamento, aonde não temos placa, onde não temos CNPJ, aonde temos um propósito e uma intenção de levar a Cristo aos corações e de glorificar o nome dele, através de nós, né? Através daquilo que nós somos nele. E ele vai nos moldando, vai moldando o nosso caráter, vai revelando, né, o amor dele aos nossos corações. E cada vez que Cristo se revela aos nossos corações, eu entendo que a resposta nossa em relação a essa revelação, ela traz mudança na forma como a gente pensa, ela traz mudança na forma como a gente lida com os problemas. O evangelho é tão maravilhoso que ele vai falar que a graça nos educa, Nos ensina, né? nos ensina. A graça nos ensina, a graça nos educa. Isso quer dizer que a graça ela vai nos permitir esse processo de aprendizado diário, contínuo, constante, aonde eu não sou mestre, mas eu sou ensinado por Cristo, eu aprendo com os meus irmãos, eu aprendo com as situações, eu aprendo a reagir diante dos problemas, a não ficar focado apenas no problema, mas naquilo que eu posso viver de experiência com Deus no meio do problema, no meio da crise. E a gente, às vezes, não tem essa percepção que a gente pode viver coisas tremendas e maravilhosas com o Senhor no meio de uma crise.
no meio de um processo dolorido, É. no meio de um processo de escassez, que o Senhor vai nos permitir histórias com Ele e sobre Ele que são exclusivas. Mas são exclusivas, nossas, mas que ao compartilhar com outro, isso tem um efeito que a gente não pode mencionar, porque as nossas histórias, elas trazem esperança ao coração de outras pessoas, Uhum. elas trazem força e ânimo. A história é tua, ela é exclusiva, mas o efeito que ela gera é um efeito coletivo. Sim. Muito, muito interessante esses pontos que você trouxe agora, porque quando a gente entende, né, que esse Cristo está em nós, e se ele é uma pessoa que agora não só habita, mas como uma pessoa ele pode falar, ele pode opinar, ele pode dizer se cale para que ele possa falar, a gente não limita, né, esse trabalhar dele, esse mover dele, né? E isso é muito interessante, porque isso vai nos libertando de algumas questões que nós mesmos criamos, né? Como você falou, meu relacionamento com Deus não está limitado só porque tá bom ou tá ruim. Tipo, se eu tô passando por alguma dificuldade, quer dizer que o Senhor não esteja, ou ele está, ou deixa de estar. Mas a verdade é que ele tá o tempo todo nessa história, né? Ele tá o tempo todo contribuindo com essa história. Ele quer que você, a partir dele, interfira nas histórias dos outros, né? E nós estamos aqui, você contando um pouco da tua experiência, um pouco da tua história, né? E isso vai impactar a vida das pessoas, isso vai impactar as pessoas que estão ouvindo e escutando, né? Porque o que nós falamos é uma consequência do que nós estamos vivendo, né? Do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo. E glória a Deus por toda essa situação. Glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso viver. E como tem sido, assim, a relação, como que tem sido a perspectiva, né, nessa relação de comunidade? Bom, eu tenho uma história, Deus está me usando, Deus está se movendo, e agora eu vou interferir na comunidade. Você falou que, na verdade, né, você tem na sua caminhada já a questão de RH. Quando falou de RH, eu falei, poxa, então tá tudo ligado. Pastor, RH tá servindo, então tá tudo conectado ao redor das pessoas o tempo todo, né? Isso é incrível. É interessante como Deus, ele trabalha, né, por meio de alguns nãos. Como é que eu entrei na área de recursos humanos? Eu fui fazer vestibular e na época eu tinha escolhido direito, que é uma coisa que eu gosto muito também. E eu não passei. Eu acabei reprovando na FUVEST, fiquei muito frustrada e foi nesse momento que eu fui fazer o seminário de teologia e falei, vou dar um tempo, eu já tinha estudado 2 anos, enfim, e eu reprovei por causa de um ponto. Mas eu louvo a Deus por esta reprovação, porque aí o Senhor vai endireitando os nossos caminhos, né? Os nãos de Deus, eles sempre trazem coisas boas no futuro. E aí eu fui fazer seminário e fui para fazer 1 ano, um curso básico, mas acabei fazendo toda a formação. E aí só depois eu entrei na faculdade, me formei e depois fiz pós-graduação em gestão de pessoas, em recursos humanos. E eu vejo o meu trabalho hoje como um lugar, é o meu campo missionário. Eu vejo como este cuidado, né, como gestora, como líder, como parte do meu chamado. Uhum, sim. É claro que, às vezes, é diferente a forma como a gente atua e a forma como a gente prega, né? A minha pregação de segunda a sexta no meu trabalho, ela tem um estilo diferente do domingo, mas a essência é a mesma. Uma embalagem diferente. Uma embalagem diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Precisa ser o mesmo, né? Então, eu vejo o meu trabalho como a oportunidade que eu tenho de servir, mesmo ocupando uma posição de líder também no trabalho, eu tô ali para servir
a minha equipe. Eu tô ali para trazer uma palavra no meio de um dia que tá complicado, num dia que de repente alguém não chegou bem. Eu vejo esses momentos no trabalho como uma oportunidade da gente falar de Cristo e fazer do nosso trabalho algo produtivo para o reino. Vou contar uma situação que aconteceu na sexta-feira, né? Na sexta-feira, no final do expediente, uma das meninas que trabalha na minha equipe, na quinta-feira eu havia percebido que ela estava muito quieta, muito quieta, muito quieta. Não falou nada o dia inteiro. E aí, na sexta, no final do dia, eu falei para ela assim: você não estava bem ontem, né? Ela falou assim: não estava. Ela deu para perceber? Eu falei: deu, né? Você costuma falar, enfim, mas ontem tava um silêncio aqui. Eu percebi que você estava presente de corpo, mas a sua cabeça, o seu coração estava em outro lugar. E ela falou assim: nossa, eu fico feliz de você perguntar hoje. E eu falei para ela: mas por que eu não perguntaria? Ela falou: porque a maioria das pessoas, a maioria dos chefes estão preocupados no trabalho, na entrega. Nossa. E você perguntar como eu estou hoje, mesmo sabendo que hoje eu estou melhor, isso revela, né, o quão diferente você é. E quando alguém fala que eu sou diferente, eu me pergunto se essa diferença é Cristo. Porque eu não quero que as pessoas enxerguem a Gisele, eu quero que as pessoas enxerguem a Gisele que foi transformada por Cristo. Muito bom. Né? A Gisele que encontrou o Salvador. A Gisele que tem sido aperfeiçoada em suas fraquezas pelo poder de Cristo. E quando alguém fala isso para mim, eu sempre reflito se o que elas estão enxergando é o Cristo que eu conheci. O Cristo que se preocupa com todas as áreas da nossa vida, que se preocupa com tudo aquilo que é importante para você, tenha certeza que é importante para Cristo. E aí eu falei para ela assim: não, eu não sou diferente, mas eu entendo que a maior parte das nossas vidas a gente passa no trabalho. Sim. Então, é o maior campo missionário. O maior campo missionário está no trabalho, está nas suas atividades, é onde a gente pode revelar a palavra o tempo todo. Para dezenas de pessoas, às vezes centenas de pessoas, milhares de pessoas, que vão conhecer o Cristo que morreu na cruz a partir de quem você é como líder, de quem você é como funcionário, de quem você é como empresário. E Cristo nos chama para ser excelentes. E aí, mais uma vez, eu volto. A graça nos educa, a graça nos ensina. Então, nós precisamos ter um comportamento diferente daquilo que é esperado e estabelecido pelo mundo ou pela cultura, né? Ou a gente precisa quebrar essas impressões ou percepções que as pessoas têm em relação aos relacionamentos, né? Seja dentro de uma empresa, seja dentro da igreja, porque foi isso que Cristo fez. Ele foi quebrando essas percepções em que as pessoas julgavam o status, julgavam a posição como algo mais importante, algo fundamental, talvez, para o relacionamento entre alguém e Deus. Cristo vem colocar todo mundo no mesmo nível, No mesmo patamar. no mesmo patamar. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos carecem da graça. Eu careço da graça mais do que você. Não existe pecado na minha vida que seja menor que o pecado na sua vida. E aí, o que nos torna iguais é Cristo. Cristo na condição de pecadores, na condição de separados de Deus, mas também na condição de sermos restaurados, regenerados, de sermos amados. Eu preciso ter essa compreensão que Deus ama a minha vida
da mesma forma que ele ama a vida daquele que ainda não o conhece. Sim. Ele não é menos importante. Aquele que não conhece a Cristo é alvo do amor dele. E eu posso ser a flecha para que este amor alcance o coração do necessitado. Então eu vejo muito que o nosso trabalho, para mim não existe trabalho secular, existe o trabalho do cristão. Onde você serve na comunidade, você serve na igreja, você serve no dia de culto, mas você serve também fora do culto e você vai servir, né, no lugar que você chama de trabalho, que você é remunerado. Mas existe uma remuneração que é do céu, quando você se coloca realmente como servo nesse lugar, onde você procura ser o melhor líder, porque você quer que as pessoas conheçam o Cristo que liderava. Você quer que as pessoas conheçam Cristo que serve, porque você se coloca na condição de um funcionário, né, exemplar, que é excelente nas suas atitudes, para que quando alguém venha reconhecer o teu trabalho, você diga, não sou eu, é o Cristo que me capacita. É o Cristo que vive em mim, É que o Cristo que está... vive em mim, que me permite, Aham. né, fazer o que eu faço. Né? Os Uhum. dons e talentos são dele, que ele só derramou sobre a minha vida e eu preciso compartilhar disso, né, no lugar que eu esteja inserido. A igreja, eu digo que ela é a instituição mais poderosa na Terra, porque a igreja ela tem esse poder de transformar o ambiente físico, ela tem o poder de transformar o emocional e o espiritual. Uhum. A igreja é isso porque ela se tornou essa expressão de Deus, né? E como que tem uma palavra muito interessante que é céu, né? A gente fez um acrônimo aqui, que é céu, né? Chamado, envio e unção. Como que o cristão, qual seria esse cenário? Eu não vou falar cenário ideal, porque eu acho isso um pouco tanto desafiador, sabe? A gente ficar buscando o cenário ideal, tipo, eu tô idealizando algo, né? Sendo que Deus é esse espírito que se move. É claro que ele tem princípios, né? Ele tem maneiras e ele é imutável, né? Mas como que na sua trajetória você tem enxergado o que o céu tem manifestado para o seu chamado? Como que já vou mandar as três aqui de uma vez? Ela é rápida no que ela pega, ela é rápida nas respostas também. Mas, enfim, sobre o chamado, né? Como é que essa perspectiva do chamado, como que você enxerga? Bom, chamado é simplesmente ir, ou é um chamado, será se é um chamado de Deus, primeiramente? Né? E como que a partir desse chamado eu respondo o envio? E como o envio está seguido da unção que o Senhor derrubou sobre a minha vida, que é justamente o que você acabou de falar, né? Eu recebi dons, eu recebi o Espírito de Deus, né? Cristo está sendo gerado em mim, e agora como um vaso eu levo essa unção, né? Então como que você enxerga o chamado, o envio e a unção? Chamado, eu creio que o chamado é para todos, né? Todos nós recebemos o chamado de reconciliação. Então, o corpo de Cristo, ele tem função. Do menor ao maior, né? Ele tem uma função. E uma função importante. Eu sempre olho para o corpo de Cristo, para o meu irmão, né? Que é membro, assim como eu sou membro. Eu sempre falo assim, o corpo não está completo quando alguém não está presente. A gente deveria sentir a dor da amputação quando alguém se distancia. A gente deveria sentir a dor da amputação quando alguém se frustra, adoece, quando alguém olha para trás. A gente deveria sentir realmente a dor da perca. Uhum. Eu só sou completo, o corpo só é completo quando todos os membros estão unidos, ligados e interligados. E quando o sangue corre em todo, né, em todo o corpo. Sim. E o vínculo perfeito deste corpo é o amor de Cristo. Existe algo que nos torna, né, diferentes, mas semelhantes e aperfeiçoados, que é o sangue de Jesus. Ele é o vínculo perfeito. Ele é o que nos permite vencer todas as diferenças
de opiniões, de visões, Uhum. de conceitos teológicos. É isso que nos permite ser um corpo. Ainda que Amém. seja de denominações diferentes, ainda com visões teológicas diferentes, existe algo que nos une e que é imutável, como você mesmo mencionou. Não vai mudar. O sangue de Jesus nos torna, né, unidos. E esta unidade é uma unidade eterna. Então, eu acredito que esse chamado é um chamado individual, ele é um chamado coletivo e ele é um chamado de propósito para a vida inteira. Tá. Do momento em que você tem o encontro com Cristo, você entende que você é chamado para fazer algo. Você é chamado para proclamar algo. E algo que primeiro acontece dentro de nós. Não apenas proclamar a palavra em texto, né, Uhum. literário, mas proclamar aquilo que a palavra nos garante que foi feito na cruz do Calvário. Você proclama a salvação porque você foi salvo. Você proclama a graça porque você desfrutou da graça. Você proclama misericórdia porque você usufruiu da misericórdia de Deus. Então, eu entendo que o chamado, ele é algo que ele vai ser expressado e desenvolvido na nossa trajetória com Cristo. Nós vamos Amém. desenvolvendo o nosso chamado. E aí, e Deus, ele nos chama, ele é tão maravilhoso que ele nos chama, e a voz de Deus, ela é inconfundível, Amém. né? Ela não se confunde com outras vozes. A voz de Deus é algo que ela nos desperta, é algo que nos atrai, às vezes, para lugares que a gente não entende. A voz de Deus é algo que ela brada no meio de qualquer outra voz que esteja gritando, dizendo para a gente desistir, para a gente retroceder, para a gente não avançar. E é a voz que silencia todas as vozes confusas que vão questionar a nossa identidade em Cristo Jesus. E quando Deus nos chama, mesmo sabendo que nós teremos medo, Ele derrama desta unção Aham. para que a gente realize, não por nós mesmos, não na nossa força, não apenas confiando naquilo que nós sabemos, mas confiando que Ele vai nos ensinar no meio da trajetória. E o processo de aprendizado, às vezes, ele é dolorido. O processo de aprendizado, às vezes, ele vai nos tirar de uma zona de conforto. Uma coisa que eu tenho aprendido é que, assim, se Cristo precisa ser conhecido, talvez eu tenha que estar disponível para ser ferido. Ó. Se Cristo precisa ser revelado, talvez eu tenha que colocar na condição, eu tenha que me colocar na condição de ser instrumento de Deus. Mas para ser instrumento de Deus, talvez eu tenha que ser ferida para ser curada, e pessoas que são curadas, elas curam. Amém. Quem foi curado por Jesus é instrumento de cura, é remédio para a ferida de outras pessoas. Então eu vejo que ele nos chama, ele derrama esta capacitação, esta unção sobre as nossas vidas, e a unção nos dá coragem, a unção nos dá ousadia, a unção nos leva, né, para níveis que antes a gente não conhecia. E quando a gente entende que a gente foi chamado, que essa capacitação não é nossa, mas ela vem do céu, a gente não tem medo de expressar o reino por meio da nossa vida. Amém. Qual foi a outra pergunta? Era o envio, você fala sobre chamado e unção. E como que o chamado tá relacionado a esse envio. Nós somos chamados, então se há um chamamento, há um destino, né? Sim. Ele vai se expressar por meio desse envio. E aí, nesse envio, eu vou interferir
né? Eu vou atuar, eu vou contribuir. Então, como que esse envio está, como que o seu envio está contribuindo, né, para a edificação do corpo de Cristo, para servir ao outro, sabe? É como você falou, tipo, eu preciso ter a compreensão de que eu vou me ferir por conta desse envio. Porque não é algo, por exemplo, não é. Eu estava com alguns irmãos na João Kun e ele falou algo muito interessante que eu até então não sabia que me marcou. Ele falou assim: olha, a maioria dos missionários, 97% são enviados para um lugar que já tem um evangelho. Mas simplesmente 3% querem ir para um lugar que ainda não foi evangelizado, que não há nenhuma perspectiva do evangelho, que não há nenhuma perspectiva da palavra de Deus, né? Então, como que eu estou reconhecendo esse envio? Como que eu estou sendo obediente a esse envio? Sabe, essa perspectiva. Como que os céus estão declarando esse envio sobre a sua vida, entende? Você falou algo que é interessante, que é se nós temos um chamado, nós temos envio, nós temos um destino. Nós sabemos que o nosso destino é a eternidade. Nós sabemos que o destino é o céu. Não é isso? Sim, sim. Nós almejamos esse destino. Então, eu creio que esta trajetória de chegar, né, de concluir a nossa carreira, como o apóstolo Paulo, né, declarou, e eu espero que a gente tenha esse privilégio de declarar: combati o bom combate, Amém. guardei a fé e terminei a carreira. Eu entendo que esse envio, ele vai nos direcionar para a eternidade, ele nos direciona para o céu, mas esse envio, ele acontece em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos, a gente tem declarado Cristo. Hoje o Senhor nos enviou para Vinhedo, Yes. né? E eu creio que esse envio para Vinhedo é um envio onde a gente tem compartilhado aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas, né? Daquilo que Cristo tem colocado nos nossos corações. E esse envio para Vinhedo é um envio que vai alcançar as vidas que vão depois nos ouvir. Aham. E que vão talvez refletir: será que eu estou vivendo para a glória de Deus? Será que eu estou vivendo a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que ela seja boa, perfeita e agradável, eu preciso me despir, eu preciso renunciar. Até que ponto eu estou disponível para renunciar os meus interesses a favor do reino? As minhas escolhas, elas contribuem somente para o meu crescimento, ou as minhas escolhas, as minhas ações, elas contribuem para o crescimento de outros? Se tem uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu vejo alguém que eu tenho acompanhado, que eu tenho aconselhado, que eu tenho discipulado, que eu tenho orado, eu vejo essa pessoa romper em fé e fazer coisas que antes ela não fazia. Amém. Amém. É quando a gente começa a enxergar que a nossa dedicação, que o nosso amor, que a nossa oração, que a nossa intercessão, ela faz o outro caminhar. E talvez essa pessoa caminhe de tal forma que ela até passe você na sua caminhada. E eu espero que aqueles que têm caminhado comigo estejam mais à frente, estejam mais próximos da eternidade do que eu mesma. Porque eu sei para onde eu quero ir. Eu sei o que eu estou disponível a renunciar e a fazer para cumprir o propósito, para guardar a minha fé, para combater o bom combate, para terminar a minha carreira. Mas eu fico muito mais feliz de saber que essa minha disposição faz o outro também ter esse mesmo desejo. Eu não quero ir para o Amém. céu sozinha, eu quero ir para o céu com você. Eu quero ir para o céu com as pessoas que estiverem ouvindo esta live. Eu quero que outras pessoas tenham o desejo de pegar toalhas, de pegar bacias e falar assim: eu entendo que eu fui chamado para servir alguém, para lavar os pés de alguém, e que isso pode mudar e transformar o destino de outra pessoa. Que não apenas transforma o meu destino, mas eu quero transformar o destino de outras pessoas.
É muito bom quando a gente consegue olhar para trás e enxergar na nossa vida não apenas os vazios, não apenas as lacunas, né, do momento que nós não conhecíamos o propósito de Deus nas nossas vidas e aí a gente faz qualquer coisa, né, sem saber para onde isso vai caminhar, mas quando a gente começa a enxergar as nossas intenções de servir a Cristo, isso gerando resultado, isso florescendo na vida de outras pessoas. Uma coisa que eu creio muito é que Deus nos chama para ser intencionais. Amém. Deus nos chama para que nós sejamos perseverantes, para que a gente resista a todas as coisas que vão dizer para nós não realizarmos, que não vai gerar resultado, que é perca de tempo, Que vai cair a energia. que vai cair energia, né? Que daqui a pouco as pessoas vão estar, né? é, se esquecendo daquilo que nós construímos, aquilo que nós fazemos. A gente tem que ter essa convicção no nosso coração que o Senhor não se esquecerá. Amém. O Senhor está vendo, o Senhor está contemplando e o Senhor não se esquecerá daquilo que nós estamos construindo a partir do momento que Ele colocou a ferramenta nas nossas mãos. A partir do momento que Ele nos revelou a sua palavra, a partir do momento que Ele derramou a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, né, Ju? É maravilhoso saber que esta promessa se cumpriu e nós temos a oportunidade de vivê-la nos dias de hoje. Diz que ele derramou do seu espírito sobre toda a carne. E aí ele fala o que ele espera que nós façamos. Ele fala o que nós vamos viver. Então, assim, ele nos chama para sonhar. Ele nos chama para profetizar. Exato. E aí ele vai mencionando, né? Eu acho lindo quando Deus vai mencionando detalhes do nosso cotidiano, porque ele fala de um evangelho que é para ser vivido na juventude, na meia-idade, na velhice, na infância. Esse chamado de viver o sobrenatural é independente da nossa idade, porque o chamado é eterno. Deus usa uma criança, Deus usa um jovem, Deus usa uma mulher, Deus usa um homem, Deus usa um senhor, uma senhora. Para ele não há limitação. O poder dele não se limita nas nossas limitações, nem nas nossas fraquezas. Então eu acredito muito que esse envio, ele é algo que ele é natural, Muito bom. né? Não tem como negar esse envio no momento que você recebe o chamado. É isso. Não podemos ser negligentes quando esse chamado chega, né? Vamos dizer assim. Muito bom, glória a Deus. Eu tô curtindo demais esse bate-papo aqui que você tá trazendo, mas nós já vamos partindo para o final aí desse mais um episódio, né? Então, Deus está contando a história dele por meio das nossas vidas. O Senhor está expressando, né? Um dia eu refletindo, me veio a seguinte perspectiva de que cada pessoa que nasce é uma oportunidade da eternidade se manifesta, né? Então, já que nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, o desejo dele é que a eternidade seja conhecida por meio de nós. E muito obrigado pela tua participação. E nós vamos partindo então para esse finalzinho em 3 perguntinhas para você, bem rápida. Eu acredito que você vai jogar essa bola também bem rapidinho para a gente finalizar. Um livro do Novo Testamento, Romanos, um discípulo de Jesus, Paulo. um livro do Antigo Testamento. Eu Tem muitos, mas eu gosto de Jeremias porque é o livro da minha chamada. Uma parábola. Eu gosto do Bom Samaritano. Muito bom, é isso aí. Glória a Deus. Ela é rápida na jogada. Mano, muito feliz, muito bom você que nos acompanhou até aqui. Igi, obrigado pela tua participação, ter respondido a esse chamado e ter obedecido ao envio, né? Para a vinha do Senhor, porque nós queremos expressar os frutos em Cristo Jesus. Eu que agradeço, fico muito feliz por estar aqui com você. Acho que foi um momento muito bacana. Eu só queria complementar a respeito, falei de Paulo, né? Aham. Para mim, ele é um homem surpreendente. Mas eu sempre falo que eu quero ser Barnabé na vida dos Paulos que eu encontro, né? Aham. Barnabé é uma figura importante na vida de Paulo. E eu falo que eu sou Barnabé.
e que desejo que as pessoas que passem por mim, elas sejam como Paulo. Amém. Elas possam enxergar a ver. Sim, a partir de Cristo. Amém. Glória a Deus. É isso aí, muito bom. Então, espero que essa história tenha edificado sua vida. Um grande abraço para você que nos assiste e muito obrigado também pela sua participação. Um recadinho aí para quem nos escutou. Meu recado, eu acho que é para quem nos ouve, busque, né, viver o propósito de Deus, busque viver a vontade dele. Existe uma alegria indescritível, uma alegria inexplicável para aquele que serve. Quando nós aprendemos a servir, a gente aprende a ser mais feliz. Quando a gente aprende a servir, a gente caminha para a eternidade com mais força, com mais ânimo. Então, esse é o meu recado, que a gente não desista. A persistência é o segredo para a gente concluir aí a nossa carreira em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Mais um conto sua história para você. Valeu demais. Shalom Adonai.